Bom, gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre funções inorgânicas. As funções inorgânicas são aquelas funções cujas moléculas são formadas por todos os outros elementos da tabela periódica, né? Já as funções orgânicas são os elementos formados pelo elemento carbono, né? São as moléculas formadas somente pelo elemento carbono, hidrogênio e oxigênio, nitrogênio. Isso vocês estão aprendendo em química orgânica. E aí, nas funções inorgânicas, nós temos os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Nós vamos estudar cada um separadamente, começando, né, na aula de hoje, sobre os ácidos. Bom, gente, a definição de Arrhenius, que é uma definição muito utilizada e de mais fácil compreensão, ela me diz que, vou escrever aqui a definição, tá? Existem outras definições? Existem, mas para que a gente entenda de uma forma mais fácil, nós vamos utilizar essa definição. Então, a definição é molécula que em água vai liberar H+, tá? Então, toda molécula que em água libera H+, é considerado um ácido, tá ok? Então, um exemplo clássico que eu sempre falo é o ácido clorídrico. Ácido clorídrico. Bom, gente, o ácido clorídrico, a fórmula dele, né, é HCl. E esse ácido, quando eu coloco ele em meio aquoso, em água, o ácido clorídrico, ele vai se ionizar, formando H+, né, e Cl-. Então, todo ácido, ele vai ter essa mesma característica. Ele vai se ionizar em água, vai liberar como único cátion o H+, né? E o ânion vai variar de acordo com o tipo de ácido. No caso do ácido clorídrico, o ânion vai ser o cloro. Lembrando que a gente aprendeu, né, que cátion é carga positiva e ânion, então, é a carga negativa. Aí eu vou falar um pouquinho sobre as características do elemento, dos ácidos e também sobre a propriedade de condução de corrente elétrica. Nesse tipo de propriedade, eu queria falar para vocês a respeito do porquê o ácido conduz corrente elétrica diferente de outros compostos moleculares, né? Porque nós sabemos que a ligação que envolve o ácido clorídrico é uma ligação covalente. E lá na aula passada eu expliquei para vocês que eles são maus condutores de eletricidade, né? De corrente elétrica. Mas os ácidos, por sofrer o fenômeno de ionização, eles vão conduzir corrente elétrica, tá ok? E aí, vamos para as características, eu já explico, tá? O que é ionização, o que é dissociação, que também está no material de apoio de vocês e que é importante vocês saberem para analisar e identificar, né, por que o ácido ele vai conduzir corrente elétrica. Então, vamos lá? Então, as características dos ácidos são que eles são característicos por ter um sabor amargo, ou também azedo. Esse sabor, pessoal, não é que nós podemos consumir o ácido, porque como eu falei para vocês, e eu vivo falando, né, até na disciplina de análise de ensaios quantitativos, que nós temos que tomar muito cuidado quando vamos manusear ácidos, porque eles são extremamente corrosivos e perigosos, né? Mas, no caso do ácido acético, ele é um ácido fraco, e nós consumimos, e ele tem esse sabor azedo, amargo. Então, por esse motivo, eles dão essa classificação, né, para os ácidos. Outra coisa, eles vão ter um pH menor que 7. Esse pH menor que 7, ele indica que todos os ácidos têm pH entre 0 e 7, tá, pessoal? Eu vou falar para vocês mais à frente sobre a escala de pH, mas quanto mais próximo do 0, mais ácido é. O ácido clorídrico, uma outra curiosidade, ele está presente no suco gástrico do nosso estômago, tá? Então, ele auxilia no processo de digestão. Depois eu vou falar também na próxima aula sobre as utilizações de diferentes tipos de ácidos, até mesmo dentro do nosso corpo humano, como é o caso do ácido clorídrico. Outra característica dele é que eles são condutores de corrente elétrica. Condutores de corrente
elétrica. E por que eles conduzem corrente elétrica? Porque eles têm íons em solução, né? E isso no caso, né, aquoso, em água. Eles têm íons livres, né, carga positiva e carga negativa, que vai criar polos opostos, e então eu consigo ter a condução de corrente elétrica, tá? Por conta dessa ionização que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, eles são condutores de corrente elétrica. Outra característica, eles neutralizam bases. Nós estamos estudando em AEQ a reação de neutralização, que vai formar o quê? Sal e água. Então, toda a reação de neutralização, né, que nós estamos vendo lá por meio da técnica de volumetria, que é a titulação ácido-base, que nós vamos utilizar sempre o ácido e um base, formando uma reação, então, de neutralização, que vai ter como produto o sal e a água, tá? Essas características são as características principais, tá, deles. Eles são perigosos, tá, por conta da corrosão que eles causam. Então, esses ácidos têm que ser bem manuseados por conta disso, tá? Pessoal, essa questão de condutor de corrente elétrica é em meio aquoso. Eu vou até escrever aqui para que vocês possam ver, porque só em meio aquoso eu tenho a ocorrência dessa ionização, tá? Outra característica também do ácido clorídrico ou de qualquer outro ácido, né, que é uma propriedade semelhante deles, é que eles têm baixos pontos de fusão e ebulição, né? Baixos pontos de fusão e ebulição, e eles são asfixiantes, tá? É outra propriedade deles, asfixiantes. E eles têm odores, né? Por conta disso, são odores muito fortes. Por isso que eu sempre falo, né? Quando a gente vai manusear ácidos, por eles serem voláteis, né? O que acontece? Nós precisamos estar sempre utilizando a capela, que é o dispositivo de segurança, que tem como função, por meio da exaustão, retirar os vapores que são tóxicos, né? Asfixiantes, tá ok? Agora eu quero falar para vocês a respeito da ionização e da dissociação, que é o que vai caracterizar a condução de corrente elétrica ou não em meio aquoso, tá ok? Então, a ionização, ela é realizada, né, sofrida pelos ácidos. Os ácidos, como eu falei para vocês, eles são formados por meio de ligação covalente, tá? E o que acontece, gente? Eu vou colocar aqui na frente e depois eu escrevo sobre dissociação, tá? Essa ligação covalente, e aí, como esses ácidos têm ligação covalente, né? Eu sei que é formado por um não metal com um não metal, né? Ou com hidrogênio com hidrogênio, ou com hidrogênio e um semimetal, né? Nesse caso, se eu fosse dar o exemplo do HCl, o hidrogênio é um não metal e o cloro também é um não metal. Então, percebam que quando eu coloco em água, então eu vou fazer aqui, ó, uma espécie de um becker, tá? Quando eu adiciono, o que vai acontecer, ó? Eu adicionei aqui a água, adicionei, então, o ácido, lembrando sempre dessa ordem que é extremamente importante. Então, fiz isso, vai ocorrer, então, a ionização. Então, eu vou colocar a reação aqui para que vocês possam ver, tá? Então, nós sabemos que o cloro e o hidrogênio, eles estão ligados, né, por meio de compartilhamento de elétrons, ó, onde o cloro tem 7 elétrons na última camada, o hidrogênio tem 1. Quando eu coloco eles em meio aquoso, né, eu vou escrever aqui água, que geralmente, pessoal, vai aparecer essa simbologia, tá, para demonstrar o aquoso. Quando eu coloco em água, o que vai acontecer aqui? A quebra da minha ligação. Só que essa quebra, gente, ó, percebam que essa quebra aqui, ela vai ser uma quebra heterolítica, porque não é uma quebra em partes iguais. Por conta do cloro ser extremamente eletronegativo, ele vai ficar com esse elétron aqui do hidrogênio, tá ok? Então, percebam, ó, esse elétron, ele vai ficar com o cloro na separação. Então, eu vou ter o H+. Por que é H+? Porque o hidrogênio, ele tem um próton e um elétron. Se ele perde o único elétron que ele tem, por conta da atração que o cloro exerce, logo, eu tenho apenas o próton.
mais o Cl menos. Uma outra forma, pessoal, de representar, tá, esse H+, é H3O+. Por quê? Por conta da água, né? Que é o H2O. Com mais esse H+, né, que vai se ligar, forma, então, H3O+, tá ok? E a reação ocorre liberando H+. E a gente acabei de falar pra vocês, né, que a definição é que ácido é toda substância que em meio aquoso libera H+. Então, percebam que há uma, vamos dizer assim, uma forma forçada de formação de um cátion e de um ânion, né? Acontece a quebra, que é heterolítica. Gente, essa quebra é heterolítica porque eu não quebro a minha molécula em partes iguais. Então, por exemplo, o hidrogênio ele teria que ficar com um elétron e o cloro com 7. Mas nesse caso, o cloro fica com 8, né? E o hidrogênio fica sem nenhum, tá? Por conta disso, tá ok? Essa quebra heterolítica. Já a dissociação, ela ocorre em sais, tá? Ocorre também em bases. Então, sempre que eu tiver uma ligação iônica envolvida, tá? Então, sempre que eu tiver uma ligação iônica, vai ocorrer a dissociação. Por quê, gente? Depois nós vamos aprender o que é base, enfim. A dissociação, ela é uma simples separação de íons. Simples separação de íons, tá? Então, eu vou ter a formação de íons na solução, mas não vai ser uma formação forçada, como é o caso da quebra de um ácido, né? Essa dissociação, ela ocorre naturalmente quando eu coloco o sal, quando eu coloco uma base em água, tá? Eu vou ter a simples separação dos meus íons que já existem. Por quê? Porque nós sabemos que na ligação iônica eu tenho uma atração eletrostática, né? Então, essa atração eletrostática envolvida entre os íons forma a ligação iônica, tá? Então, um exemplo que eu vou colocar aqui para vocês é o cloreto de sódio. Então, eu tenho o cloreto de sódio, né? Vou adicionar ele aqui, ó, o NaCl, tá? Nós vamos aprender a dar nome aos sais, a dar nome também aos ácidos na próxima aula. Os sais mais à frente, né? Mas os ácidos na próxima aula, sim. NaCl, e aí eu adiciono também H2O, que é a água. O que vai acontecer, pessoal? Vai haver uma separação. Então, percebam, ó, eu vou colocar a ligação aqui, ó. O Na tem um elétron e o cloro tem 7 na última camada, que a gente aprendeu já a fazer distribuição eletrônica. Então, aqui, o que acontece, né? O sódio, ele vai perder um elétron, né, do ar, e o cloro recebe. Então, aí eu vou ter a formação de Na+, e de Cl-. Cl- por quê? Porque eu tenho um elétron a mais que ele ganhou para ficar estável e o sódio perdeu para ficar estável, por isso que ele forma um cátion. E por meio dessa formação, eu tenho, então, a atração e, portanto, a formação da ligação iônica. Percebam que eu já tenho íons formados. Então, a ligação se dá por meio dos íons, por meio dessa atração. Quando eu coloco o meu composto em água, o que acontece aqui? Eu vou ter só uma separação do que já existia, né? Então, eu vou separar a minha molécula, né? Várias moléculas vão se separar na forma de Na+, Cl-. Como eu tenho essa diferença de polo, eu vou conduzir corrente elétrica, tá ok? Por meio de dissociação. A base, nós vamos aprender que ela sofre também esse fenômeno, porque eu já tenho formação de íons na hora de ocorrer a ligação da base, né? E a mesma coisa da ligação do sal, tá ok? Então, compostos iônicos sofrem dissociação, que é uma simples separação. Já compostos moleculares, que são compostos por ligação covalente, no caso os ácidos, eles só sofrem ionização, e é por isso que em meio aquoso eles vão conduzir corrente elétrica, tá ok? Então, eu vou falar para vocês da primeira forma de classificação dos ácidos, tá? Que é relacionado à presença ou não de oxigênio na molécula. Então, quando eu tiver ácidos que não têm oxigênio na molécula, eles são chamados de hidrácidos, tá? Um exemplo de hidrácidos, o ácido clorídrico. Nós temos também o ácido bromídrico, que é o HBr, né? Temos também o ácido fluorídrico,
que é o HF. Na próxima semana, além de falar da nomenclatura deles, tanto dos hidrácidos como dos oxiácidos, que eu vou falar agora pra vocês, eu vou também falar de algumas aplicações, tá certo? E aí nós temos os oxiácidos. Os oxiácidos. Esses oxiácidos são todos os ácidos que têm oxigênio na sua estrutura, né, na sua molécula. Um exemplo, o ácido sulfúrico. Nós temos também o ácido nítrico. Nós temos também o ácido fosfórico, tá? Entre outros. Então, esse é o tipo de classificação, né, que recebe o nome esses ácidos. Os hidrácidos, que são aqueles que não têm oxigênio na molécula, e os oxiácidos são aqueles que têm oxigênio na molécula. Uma outra forma de classificação é em relação à força do ácido. Quando nós falamos dos hidrácidos, que são aqueles ácidos que não apresentam oxigênio na sua fórmula, né? Nós podemos determinar de acordo com o seu grau de ionização. Os oxiácidos também é possível determinar pelo grau de ionização, tá? Mas existe aquele método mais fácil que eu vou passar para vocês posteriormente, tá? Então, nós vamos começando falando, dando enfoque mais nos hidrácidos. Então, esse grau de ionização, no material de apoio de vocês vão perceber, ele está relacionado ao número de moléculas que formaram íons, né? Que são ionizadas, em relação ao número de moléculas totais. Então, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês, que daí fica mais fácil de entender. Inclusive, é o exemplo que tá no material de apoio. Então, suponhamos, né, que eu coloque dentro de um becker, eu coloco aqui dentro do becker uma quantidade de ácido, né? E vamos pensar assim que eu estou colocando 100 moléculas de ácido clorídrico, tá? E coloco a água. Só que a água, pessoal, sempre vai ser primeiro, né? Inclusive, isso eu sempre comento com vocês em relação, que a água, ela tem que vir antes do ácido para que não ocorra nenhum acidente quando a gente trabalha dentro do laboratório, tá ok? Mas aqui, nesse recipiente, eu tenho água mais 100 moléculas de HCl, do ácido sulfúrico. Eu sei que o ácido, ele se ioniza na água, né? E essa ionização é uma quebra heterolítica, como eu acabei de explicar para vocês, que ocasiona a formação de íons. E por isso que os ácidos, se a gente colocar uma lâmpada, ligar na solução que tem o ácido, vai acender, tá? Inclusive, quando nós retornarmos, eu quero fazer essa prática com vocês. Isso se deve a essa ionização. Só que, o que vai me dizer se o ácido é mais forte ou mais fraco, é o tanto de H+, né, que ele forma, que ele vai liberar, tá ok? E aí, nós conseguimos determinar por meio desse grau de ionização. Então, percebam que dentro dessa solução, né, eu vou ter a formação de H+, né, de íons H+, e de íon Cl-, tá ok? Só que uma parte dessa molécula, ela vai permanecer inteira, tá? Coloquei aqui o HCl, só para que vocês vejam. E aí, nesse recipiente, eu tenho 92 íons de H+, e tenho também 92 íons de Cl-. E tenho 8 moléculas que não ionizaram, 8 moléculas de HCl, tá ok? E aí, o que vocês podem observar? Que quando ocorre a quebra, ó, eram 100 no total, né? Então, eu vou colocar aqui pra vocês verem, tá? Eu tenho o hidrogênio e tenho o cloro, fazendo a ligação covalente. O cloro, ele tem 7 elétrons ao redor, e o hidrogênio tem 1 elétron. E eles vão compartilhar, né, para que ambos fiquem estáveis. Quando ocorre essa quebra, que é uma quebra, como eu falei pra vocês, heterolítica, né? Então, percebam que se eu tenho 100 moléculas e 92 moléculas quebram, então eu vou ter 92 íons H+, e 92 íons Cl-, tá ok? Lembrando que a carga positiva é cátion, a carga negativa é ânion, tá ok? E aí, devido
essa formação dessas cargas, eu vou ter a condutibilidade elétrica, e aí eu consigo determinar se o meu ácido é forte ou fraco, utilizando a fórmula do grau de ionização. Então, percebam, ó, que o que eu vou fazer? Eu sei que o número de moléculas ionizadas foi 92, né? 92 moléculas se quebraram, e o número total que eu coloquei no meu recipiente foi 100. Então, eu divido 92 por 100, vai dar 0,92 vezes 100, eu vou ter 92%. O ácido clorídrico é um ácido forte, porque olhando na tabelinha que eu deixei lá no material de vocês, que eu vou colocar aqui, um alfa maior ou igual a 50%, eu tenho um ácido forte. Se eu tiver um alfa que ele for maior que 5, tá? Então, alfa, ele for maior que 5 e ele for menor que 50%, eu vou ter um ácido que vai ser moderado, tá? Então, vou colocar a abreviação aqui, ó, moderado. E se eu tiver um alfa, né, que é o grau de ionização, menor ou igual a 5%, eu vou ter um ácido fraco, tá ok? Então, tanto os hidrácidos como os oxiácidos, eu consigo determinar utilizando isso, tá? Esses dados são experimentais. O ácido clorídrico é um ácido extremamente forte, por isso precisa de certos cuidados quando manuseado, tá ok? Os oxiácidos também é possível determinar de acordo com o grau de ionização, mas nós vamos aprender como eu determino, né, olhando a fórmula molecular do oxiácido, se ele é um ácido forte, fraco ou moderado, tá ok? Uma forma de determinar a força de um oxiácido é por meio, né, da subtração do número de átomos de oxigênio menos o número de átomos de hidrogênio, tá? E aí nós temos que, se esse resultado aqui, tá? Vou colocar X como resultado dessa subtração. Se esse resultado for 2 e 3, 2 ou 3, né? Eu vou ter um ácido forte. Se esse resultado for 1, né, dessa subtração, eu vou ter um ácido moderado. E se for 0, eu vou ter um ácido fraco, tá ok? Então, eu vou colocar aqui dois exemplos para vocês perceberem, ó. Se eu tiver o H2SO4, que é um ácido sulfúrico, para eu saber se ele é um ácido forte, fraco ou moderado, eu vou subtrair o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. No caso aqui, vai ser 4 menos 2, que vai ser 2. Portanto, ó, olhando aqui essa relação, como é 2, portanto, ele é um ácido forte. Se eu tiver o HNO3, que é o ácido nítrico, tá? O que eu vou fazer para ver se ele é forte ou fraco? Eu vou subtrair o número de átomos de oxigênio, que são 3, menos 1, que é o número de átomos de hidrogênio. Então, eu vou ter aqui 2, portanto, ele também é um ácido forte. E assim, nós vamos sempre realizar em questão de oxiácidos. Porém, pessoal, existe um ácido que é uma exceção em relação a essa regra, né, para determinar a força, que é o ácido carbônico, que é H2CO3. H2CO3, que é o ácido carbônico. Por que ele é uma exceção? Ele é um ácido fraco, tá? Mas se vocês observarem, e eu fizer o número de oxigênios menos o número de hidrogênios, ele vai ser um ácido moderado. Mas, na verdade, ele é um ácido fraco. Por quê? Por conta que esse ácido, ele tá presente no refrigerante. E ele é muito instável. Então, quando eu coloco ele em meio aquoso, o que vai acontecer? Ele vai liberar muito pouco H+, tá? Geralmente, ele vai se quebrar, né, em água e CO2,
tá ok? Então, tem a formação de gás carbônico, ó. Então, por esse motivo, a quantidade de H+, que vai ser liberada em solução aquosa é muito baixa, por conta da quebra da molécula dessa maneira, ó, em água e gás carbônico, tá ok? Então, ele é a única exceção, porque fazendo a subtração, nós teríamos um ácido moderado, tá? Mas os outros ácidos, todos que são oxiácidos, que tem a presença de oxigênio na molécula, nós podemos determinar a força realizando essa subtração. Outra forma de classificação é em relação ao número de hidrogênios ionizáveis. O que são esses hidrogênios ionizáveis? São aqueles que vão se ionizar quando em solução aquosa, tá? E isso vai variar de acordo com o ácido. Como que nós vamos saber, né, classificar eles dessa forma? Vocês vão sempre analisar a quantidade de hidrogênios de átomos de hidrogênio que fazem parte da molécula, tá ok? Então, nesse caso aqui, ó, do HCl, do ácido clorídrico, eu tenho um único hidrogênio. Então, ele vai ser classificado como um monoácido. Nesse caso aqui do ácido sulfúrico, eu tenho 2 hidrogênios que vão se ionizar, né? Em cada molécula de ácido sulfúrico. Lembrando que no recipiente que eu adiciono ácido, eu tenho milhares de moléculas, né? Mas para cada molécula, eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Então, nesse caso, eu vou ter um diácido. No caso aqui do ácido fosfórico, eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis, eu vou ter, então, um triácido. E, por fim, o ácido silicílico, ele tem 4 hidrogênios ionizáveis para cada molécula, né? Portanto, ele é considerado um tetrácido. Tá ok? Então, nós podemos classificar os ácidos dessa forma também, de acordo com os hidrogênios ionizáveis, que vão conferir, relembrando, né, a propriedade de condutibilidade elétrica. Bom, gente, então, por hoje é só, tá ok? Na próxima semana, nós vamos trabalhar com nomenclatura de ácidos e introduzir a questão das bases, tá? Estudem essa aula, pois na próxima semana eu irei aplicar uma atividade avaliativa a respeito do que foi visto nessa aula e que será visto na próxima semana. Grande abraço!